Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui qual o protocolo que eu fiz para responder as provas do Cefei. Tem muita gente que me acompanha aí que tá para fazer as provas e tudo mais. O pessoal me pergunta muito, pô, estratégia e tudo mais. Tem outros vídeos que falam de estratégia que eu quero falar exatamente qual o protocolo para responder as perguntas na prova. Mudou agora um pouco a prova, na minha época era escrito, agora tem o formato ali digital, mas o racional segue o mesmo, tá? Eu vou focar aqui na parte de múltiplas escolhas, tá? Que eu acho que tem um princípio aqui, são 4 etapas, tá? Que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo de como responder ali na prova. E tem alguns princípios aqui que eu acho que é bacana trazer, até de um livro Fast and Slow. Para quem nunca leu, basicamente eu vou resumir esse livro para vocês numa frase. Basicamente diz que o nosso cérebro tem dois jeitos de pensar, né? Um modo concentrado e um modo difuso, que ele chama. Que é quando você está assim, o modo concentrado é resolvendo uma equação matemática, o modo difuso é você, sei lá, andando de bicicleta, por exemplo. Você está com as coisas rodando mais no seu background, digamos assim, você está no modo de baixo consumo de energia no seu cérebro de uma forma mais aberta e o modo concentrado, alto gasto de energia e focado em resolver um problema usando a sua habilidade cognitiva para conseguir fazer isso. Tá? Então, dito isso, qual que é um protocolo que eu acho que é bom para você usar, seja para ser feito qualquer outra prova, tá? Mas como eu fiz e entendo que me ajudou, eu não, não passei em todas as provas de primeira, tá? No level 2 eu rodei, tá? Mas, enfim, eu teria aqui minhas justificativas do porquê isso, mas também não é o objetivo aqui do vídeo, mas qual que é o ponto aqui, tá? Primeira coisa que eu acho que é importante, passo número um, tá? Dado que no CFA você tem uma questão que o tempo é algo sensível, tá? A primeira coisa é tirar da frente todas as perguntas que você tem certeza absoluta da resposta. Essa é a melhor coisa que você pode fazer, tá? Então eu me recordo quando eu fazia ali as provas, tá? Eu ia passando por cada questão e se eu olhava, não tem muita certeza, eu já pulava para a próxima. Eu não perdia muito tempo para ficar ali pensando, pô, será que eu vou conseguir responder isso aqui? Será que é isso ou aquilo? Eu já deixava para uma segunda etapa. Primeiro eu tirava tudo da frente que eu tinha certeza absoluta da resposta ou estava extremamente confiante na resposta. Tá? Uma vez que eu tirava da frente aí as que eu tinha certeza, aí eu voltava para as que eu não tinha tanta certeza assim e que eu estava na dúvida. Por que que eu fazia isso? E hoje em dia eu não costumo mais fazer prova, tá? Mas eu acho que é uma estratégia inteligente porque justamente você dá a chance do seu cérebro primeiro entrar no modo focado, tá? Aí quando você entrou no modo focado, tentou resolver uma questão, não sabia, deixou para depois, aquele conhecimento que você estava tentando trazer do seu cérebro entrou no modo difuso, ficou ali no background e ficou maturando aquela coisa no seu cérebro. Não sei se alguém já teve essa experiência, se teve, peço que compartilhe nos comentários aí, mas eu já tive muita experiência, tipo assim, pô, eu vi uma questão a primeira vez, tentei resolver, não consegui, aí parei, fui fazer outra coisa, voltei e consegui resolver. Por quê? Eu entendo, tá, a minha leitura de que o seu cérebro meio que trabalhou esse negócio no background aqui, quando você voltou, talvez trouxe uma visão um pouco diferente para você resolver aquele negócio e aí você achou uma solução, tá? Então, por esse motivo, eu acho que é inteligente. Primeiro passo, tirar tudo da frente, mas ver as que você não tem certeza, entender que está perguntando, puta, isso aqui não tem certeza, talvez é isso aqui ou essa resposta aqui. Aí, uma vez que você fez todas que você tem certeza, você começa a fazer as que você tem dúvida, alguma dúvida, certo? E deixa por final as que você não faz ideia. Das que você não fez na primeira, vão ter duas alternativas, né? Ou você está entre duas respostas, ou tem uma noção de como responder, e outras você não faz nem ideia. Então, assim, a segunda rodada seria você responder só as que você tem alguma dúvida e deixar as que você não tem ideia por último, tá? E aí, o terceiro passo seria resolver as que você não faz ideia do que está acontecendo. E eu acho inteligente você fazer uma engenharia reversa. Aqui eu estou falando de estratégia de prova, tá? Eu acho que o melhor é você estar com uma preparação muito bem feita antes, para não ter que ficar dependendo desse tipo de coisa, mas entre saber ou não saber esse tipo de estratégia, eu acho que é bacana você saber, que é fazer uma engenharia reversa com relação às respostas, tá? Parece que você não tem ideia, então, por isso que até um dos pontos que eu costumo falar para a CFE é importante saber pelo menos as formas dos assuntos, que isso facilita responder esse tipo de pergunta, mas o que seria uma ideia interessante? Pô, você olha uma pergunta perguntando um negócio lá específico e se você olha as respostas, você consegue ver, tipo assim, ó, se você
pluga numa forma que você sabe as respostas, será que chega mais ou menos numa pergunta que os caras estão fazendo? Seria um exemplo de você fazer uma engenharia reversa para chegar ali numa resposta que faz sentido. Outra coisa que também costuma fazer o sentido é o seguinte, é, a resposta certa, tá, ela tende a ser parecida, pelo menos na minha experiência, tá? De novo, se alguém tiver outra visão, por favor, compartilhe com a gente aí nos comentários, mas a resposta certa tende a estar próxima entre elas. Tipo assim, não vai ser uma muito isolada. Tipo assim, as quatro alternativas a resposta é, sei lá, 10, 15, 13 ou 80. Normalmente vai estar entre essas três parecidas, não na 80. Obviamente pode ter exceção, tá? Tô falando isso com base fundamentada em nada, só na minha experiência, mas começa a prestar atenção nisso para ver se não é verdade, e aí você pode já ter mais um corte nesse cenário que você não faz nem ideia do que responder. E uma outra coisa que eu também acho que é viagem minha, mas eu gostaria de ver a opinião da galera que me acompanha, é você ver os pesos. Tipo assim, ó, pô, sei lá, quando você olha antes de terminar a prova, você vê, ó, pô, tantas botei A, tantas botei B, tantas botei C, e para meio que ficar parecido, tá? Então acho que isso pode ser uma bobagem muito grande, tá? Não existe evidência nenhuma de que os caras fazem os pesos iguais, mas no momento que você não tem mais no que se apoiar para usar uma lógica para responder o negócio, para não ser totalmente aleatório. Eu lembro que eu já usei isso aí de ver os pesos, tipo assim, pô, eu tô entre C e D e teve mais C, então eu vou na D, tá? Então, enfim, acho que tirando a parte estratégica, que é muito mais importante do que isso que eu estou trazendo aqui para você, esses seriam alguns protocolos de como eu fiz nas provas, tá? E eu recomendaria quem tivesse para fazer as provas executasse também, beleza, pessoal? Se gostaram do vídeo, não esquece de curtir, deixa um comentário e segue o canal, tá bom? Abraço, até a próxima.